duas primas que a Rainha Elizabeth II simplesmente ignorou e escondeu no manicômio. Imagina descobrir que você tem parentes próximos que foram completamente apagados da história da sua família. E não só apagados, eles foram literalmente escondidos, trancados em um manicômio e tratados como se nunca tivessem existido. Parece coisa de novela, né? Mas essa é uma história real. E pior, envolve ninguém menos que a família real britânica. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. E hoje vamos mergulhar em uma história daquelas que fazem a gente olhar para a realeza com outros olhos. Você sabia que duas primas da Rainha Elizabeth II foram internadas em um manicômio e mantidas escondidas da sociedade? Sim, elas foram literalmente apagadas dos registros da família real. E o motivo? A gente vai saber disso agora. E segura essa curiosidade, porque a história de hoje envolve segredos, vergonha, traição e uma tentativa desesperada da monarquia de manter sua imagem impecável. Então, se você adora um mistério histórico, uma boa dose de hipocrisia aristocrática e um enredo que parece ter saído diretamente de The Crown e foi um episódio de lá, pega seu café, porque esse vídeo vai te deixar de queixo caído. Se tem uma coisa que a aristocracia britânica sempre soube fazer bem, além de tomar chá 5 e usar chapéus que desafiam as leis da física, é manter as aparências. Mas, e se para manter essa fachada impecável, eles precisassem apagar parentes da história literalmente? Pois é exatamente isso que aconteceu com Nerissa e Catherine Bowes-Lyon. Duas mulheres que nasceram dentro de uma das famílias mais influentes do Reino Unido e por décadas foram tratadas como um tapete sujo a ser varrido para debaixo de outro tapete. Mas antes da gente entrar na parte do escândalo, a gente precisa voltar no tempo e entender quem eram essas mulheres e por que suas próprias famílias decidiram que o melhor lugar para elas era um hospital psiquiátrico, longe de qualquer contato com a alta sociedade. Porque, meus queridos, essa não é só uma história de parentes esquecidos. É uma história sobre como a obsessão pela perfeição pode levar à crueldade extrema. Mas para entender o destino da Nerissa e da Catherine, a gente precisa falar sobre os Bowes-Lyon. Eles eram uma das linhagens aristocráticas mais antigas e respeitadas da Escócia. Eles possuíam castelos, terras e um sobrenome que abria portas nos círculos mais exclusivos da nobreza britânica. De qualquer forma, sua influência aumentou de forma drástica quando Elizabeth Bowes-Lyon, a tia da Nerissa e da Catherine, se casou com o príncipe Albert, o futuro rei George VI, em 1923. Eles são, inclusive, os pais da Rainha Elizabeth II. Agora vocês devem estar parecendo o meme da Nazaré, né? Mas eu vou simplificar. A Nerissa e a Catherine não eram membros diretos da família real, mas eram primas de primeiro grau da futura rainha. E aqui entra um detalhe importante. A nobreza britânica sempre foi obcecada com pureza de sangue, linhagem impecável e herdeiros perfeitos. Então, quando essas duas meninas da família nasceram com dificuldades cognitivas e mentais, a resposta foi rápida e implacável. Elas precisavam desaparecer. Enfim, a Nerissa nasceu em 1919, 4 anos antes do casamento da Elizabeth Bowes-Lyon e do Albert. E a Catherine nasceu em 1926, já com a tia como parte da realeza. Desde pequenas ficou evidente que as duas tinham dificuldade de aprendizado e desenvolvimento. Hoje, com o avanço da medicina, elas provavelmente teriam recebido um diagnóstico mais preciso e, quem sabe, teriam acesso a tratamentos adequados. Mas a gente está falando da década de 20 e 30, uma época em que a ciência flertava com a eugenia. A ideia de que características genéticas consideradas indesejáveis deveriam ser eliminadas da sociedade. Para vocês terem ideia, em 1913 o Reino Unido aprovou a Mental Deficient Act, uma lei que permitia a internação de qualquer pessoa considerada mentalmente deficiente. Esse tipo de legislação era amplamente usado por famílias ricas para internar seus parentes problemáticos e evitar escândalos. E foi isso que aconteceu com as duas. A aristocracia não queria lidar com a ideia de ter membros que não se encaixavam no padrão de perfeição nobre. E como a ciência da época reforçava essa visão, a decisão de interná-las foi praticamente automática.
Então, em 1941, com a Segunda Guerra Mundial ainda acontecendo e a Grã-Bretanha lutando para manter sua moral elevada, as irmãs Bowes-Lyon foram enviadas para o Royal Eastwood Hospital, um hospital psiquiátrico no sul da Inglaterra. Esse hospital, embora fosse oficialmente um local de tratamento, era na prática um depósito para pessoas que a sociedade queria esquecer. E sabe o mais chocante? Depois de interná-las, a família simplesmente apagou qualquer evidência da sua existência. É sério. Aqui, a gente chega a um dos detalhes mais macabros da história. Em 1963, quando a rainha Elizabeth II já estava no trono há uma década, registros oficiais indicavam que a Nerissa estava morta, mas não estava. Ela estava viva, internada no hospital, onde passaria o resto da vida esquecida. Como assim? Foi erro ou de propósito? A desculpa oficial é que houve um erro na atualização dos registros da aristocracia. Mas vamos combinar, é difícil acreditar que ninguém da família soubesse a verdade. Afinal, você simplesmente esquece que você tem uma prima viva? Se esconder duas mulheres da própria família por décadas já parece absurdo, imagina quando esse segredo começa a desmoronar e o mundo inteiro descobre a farsa. Porque a gente sabe que nada fica enterrado para sempre. E nesse caso, nem mesmo uma falsa certidão de óbito foi suficiente para manter o silêncio. Quando a verdade sobre a Nerissa e a Catherine veio à tona, a monarquia britânica se viu no meio de um escândalo daqueles. O tipo que até os assessores de imagem mais bem pagos de Buckingham teriam dificuldade em abafar. E a forma como a família real lidou com essa revelação. Bom, digamos que eles optaram pela clássica estratégia do vamos fingir que nada aconteceu e torcer para que todo mundo esqueça. Só que o público não esqueceu. E agora vamos entender como essa história foi finalmente exposta. E por que a reação da realeza só piorou a situação. Imagina o choque. Durante décadas todos acreditavam que a Nerissa Bowes-Lyon tinha morrido em 63. Isso só não era um boato de família, estava nos registros oficiais. Mas aí, em 1987, um documentário do Channel 4 revelou que, na verdade, ela ainda estava viva até 1986 e passou toda a sua vida internada lá naquele hospital. Foi só depois dessa reportagem que o escândalo explodiu na imprensa britânica, com tabloides como The Sun amplificando a repercussão e trazendo ainda mais detalhes sórdidos sobre o caso. Agora parem para pensar. Se os jornalistas nunca tivessem investigado, será que esse segredo teria sido enterrado para sempre? Quantas outras histórias como essa podem estar escondidas nos corredores dos castelos da nobreza e aristocracia britânica? Se essa revelação de que elas estavam vivas já foi chocante, as condições em que elas viveram durante décadas foram ainda mais revoltantes. Diferente da imagem de palácios dourados, carruagens luxuosas e jantares à luz de velas que associamos à nobreza, a Nerissa e a Catherine passaram a maior parte da vida em quartos simples e sem qualquer tipo de luxo no hospital. Agora pensem comigo, se a monarquia fez isso com primas de primeiro grau, o que será que acontecia com funcionários que sabiam demais? Será que a Royal Eastwood era a única instituição que escondia segredos da elite? E se vocês acham que, depois de décadas de isolamento, a família finalmente teria a decência de garantir que a Nerissa tivesse um enterro digno, não aconteceu isso não. Quando ela faleceu em 86, ela foi enterrada em uma cova comum com uma etiqueta de plástico no lugar de uma lápide, como se fosse uma indigente sem família. Sim, a mesma família que frequentava bailes luxuosos e desfilava em carruagens douradas não se deu o trabalho de pagar uma lápide para uma das próprias integrantes. E a Catherine, bom, ela sobreviveu até 2014, mas passou toda a sua vida no hospital, sem receber nenhuma visita da família Bowes-Lyon ou da realeza. Nenhuma. Nem um cartãozinho de Natal, uma lembrancinha de casamento, nada. Agora, o que todo mundo esperava? Um pedido de desculpas, um reconhecimento público, alguma ação para reparar esse escândalo, certo? Errado. A primeira reação do Palácio de Buckingham foi silêncio absoluto. Quando pressionados, um porta-voz disse que a rainha não tinha conhecimento da situação e que a internação da Nerissa e da Catherine era assunto da família Bowes-Lyon, como se isso a isentasse completamente da responsabilidade.
E para piorar a situação, a rainha-mãe, Elizabeth Bowes-Lyon, chegou a dizer que não sabia que as sobrinhas estavam vivas até a revelação do escândalo. Agora vamos ser sinceros, alguém realmente acredita nisso? Porque convenhamos, estamos falando de uma família que tem arquivos meticulosamente organizados sobre cada árvore genealógica, cada título e cada nobre que já passou por seus corredores. É mesmo plausível que ninguém sabia onde estavam duas primas de primeiro grau da rainha? E se essa história já parece um roteiro de série da Netflix, acreditem, ela realmente virou um. O escândalo foi tão grande que, décadas depois, a quarta temporada de The Crown incluiu um episódio inteiro sobre o caso, chamado The Hereditary Principle. A série dramatizou a revelação do escândalo e colocou um foco especial na forma como Elizabeth II reagiu à descoberta. Isso significa que, mesmo hoje, essa história ainda ressoa no imaginário popular e levanta perguntas sobre quantos outros esqueletos Buckingham ainda tem guardado no armário. Quando a verdade veio à tona, a reação pública foi de indignação. O caso foi amplamente coberto pelos jornais e programas de TV da época, gerando um debate sobre como a aristocracia tratava, ou melhor, destratava seus membros que não atendiam aos padrões esperados. E vocês acham que isso gerou alguma mudança significativa na atitude da família real? Claro que não. Agora que a gente sabe como o escândalo veio à tona e como a monarquia lidou pessimamente com a situação, saiba que o caso das primas da Elizabeth II não foi um caso isolado. Quer um exemplo? Já ouviu falar do Príncipe John? Pois é, imagino que não. E isso é exatamente o que a família real queria. E Alice de Baden-Baden, a mãe do Príncipe Philip e o marido da Rainha Elizabeth II. Ela teve um final diferente, mas também foi internada contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica. Pois é, mas diferente da Nerissa e da Catherine, ela conseguiu dar a volta por cima e se tornou uma das figuras mais impressionantes da realeza, ajudando refugiados e protegendo os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de anos vivendo praticamente como uma freira em Atenas, o Philip a levou para Buckingham nos anos 60, onde ela ficou até sua morte em 1969. Só que por muito tempo sua história foi ignorada pelo público, porque convenhamos, contar que a mãe do príncipe consorte passou por isso não era exatamente conveniente para a narrativa da família real. Mas calma, essa história merece ser contada com todos os detalhes e eu já estou preparando um vídeo só sobre ela. E também sobre o Príncipe John, claro. E se tudo isso ainda não fosse suficiente para provar que a cultura do segredo sempre fez parte da monarquia, há um detalhe que talvez passe despercebido por muitos. Os arquivos reais não são de acesso público. Diferente de outras monarquias e governos ao redor do mundo, que têm leis de transparência para documentos históricos, a família real britânica mantém registros altamente sigilosos. Isso significa que há centenas de anos de informações escondidas, trancadas nos arquivos de Windsor e Buckingham, que só serão liberadas se forem em um futuro muito distante. Então, a grande questão é, o que mais está lá dentro? E mais do que isso, o que faz um segredo ser revelado e outro continuar enterrado? No caso da Nerissa e da Catherine, foi um documentário no Channel 4 que acendeu a fagulha do escândalo. Se ninguém tivesse investigado, talvez elas nunca tivessem sido lembradas. E essa é a parte mais sombria dessa história. Quantas outras Nerissas e Catherines ainda podem estar escondidas? Será que algum dia a gente vai saber a verdade completa? E mais uma coisa, será que a rainha Betinha realmente não sabia sobre as primas? Ou foi só mais um segredo entre tantos que a monarquia escondeu ao longo dos anos? Porque, sejamos sinceros, se esse escândalo tivesse acontecido no século XIX, provavelmente ninguém teria ficado sabendo. Mas em 1987 a imprensa já era rápida e voraz. E hoje? Bom, em tempos de internet, redes sociais e investigações online, esconder um segredo desse seria praticamente impossível. Aliás, esse escândalo foi tão grande que acabou sendo imortalizado, então, em The Crown, na quarta temporada da série, como eu falei. E se a Netflix fez um episódio inteiro sobre isso, é porque o impacto dessa história não foi pequeno, né, queridos? E falando em tradição, a grande pergunta que fica é:
Será que a monarquia britânica aprendeu alguma coisa com esse caso? Porque, se a gente olhar para os escândalos mais recentes, parece que o modus operandi continua o mesmo. Quando o príncipe Andrew se viu envolvido em acusações sérias, a resposta foi a de sempre: afastamento, silêncio, tentativa de fazer o público esquecer. Quando Meghan Markle e o príncipe Harry decidiram expor o funcionamento interno da família real, a reação foi a esperada: minimizar, negar, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E aí que entra o verdadeiro legado desse escândalo. A monarquia britânica é, antes de tudo, uma máquina de controle de imagem. O caso de Nerissa e Catherine Bowes-Lyon não foi um erro isolado. O que a gente pode aprender com isso é que a história sempre encontra um jeito de vir à tona, mais cedo ou mais tarde. Agora fica a pergunta para vocês. Será que ainda há segredos esperando para serem descobertos? Será que algum dia a família real vai ser completamente transparente sobre seu passado? Ou essa cultura de segredos nunca vai mudar? E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as fofocas da história são sempre servidas quentinhas para você. Um beijo e eu te vejo amanhã pro vídeo das 8 horas. A gente tem vídeo todos os dias nesse horário. É como um Stefflix.